Olá, estamos começando mais uma transmissão, mais uma aula nesse período de quarentena. Eu sou o professor Virgílio Meireles, certo? Essa aula ela tem dois motivos. Um é atender os alunos da Unitins, do qual eu sou professor de Direito Civil 1, e a outra é atender você que está em casa também nessa quarentena e quer entender um pouco mais sobre a lei de introdução às normas do direito civil brasileiro. Lembrando que o foco desse nosso encontro não é estudar a lei de introdução às normas do direito civil brasileiro como um todo, e sim apenas alguns de seus aspectos, aqueles que nos interessam efetivamente para o Código Civil e para o estudo do Código Civil. Ok? Então, fazendo aqui a preparação, é a lei de introdução das normas do direito civil brasileiro, certo? Aqui está a merchan, top preparatório. Entre em contato comigo sempre que precisar. Nesse período de quarentena, no período da tarde, eu tenho ficado em casa, certo? Período da manhã eu ainda estou arrumando uns negócios para fazer, mas período da tarde eu sempre estou aqui disponível para responder às suas mensagens. Vamos lá? Quem me conhece há algum tempo, eu acrescentei nosso material o apoio cultural do meu escritório de advocacia, está aqui o CNPJ, e esse material ele é totalmente produzido pela minha empresa. Então, podem compartilhar, podem usar, só dizendo de onde ele está vindo, ok? E antes de nós começarmos efetivamente, deixa eu pegar aqui a transmissão aqui, começarmos efetivamente, eu gostaria de pedir, tá, o seu like, se você estiver gostando, e até o seu dislike, que é uma coisa normal. Mas eu prefiro muito mais o seu like, porque é o seu like que faz com que continuamos, né, faz com que eu possa continuar com esse material, com esse trabalho para você. Né? Volto a falar, foi feito um investimento grande em infraestrutura, onde você está, estou conversando com você, simplesmente para dar um retorno, um conforto melhor para você. Captação de áudio, para que não fique aquelas coisas amadoras, porque você merece o melhor. Ok? Vamos passar então para a nossa aula. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Lei 1942. Aqui não teria muito a ver nós conversarmos, mas eu gosto, nesse ponto da legislação, lembrar, a gente vive uma geração, a gente vive horrível, né? Vivemos uma geração muito ruim, uma geração que esquece a sua origem, certo? A Lei de Introdução às Normas do Direito Civil Brasileiro surgiu em 1942. Nós estávamos saindo, né, da Revolução, né, de 34. Não existia internet, então as coisas demoravam, certo? E o Brasil passava por um período, sim, de avanço. Quem me conhece há mais tempo sabe que eu bato muito na tecla que tudo nosso é muito novo. Não adianta a gente querer discutir direito olhando somente 100 anos atrás, até porque a sociedade ela é muito mais antiga que 100 anos, certo? Então isso leva a gente a pensar, tá, o que nós vamos deixar para essa sociedade? O que nós vamos fazer? Tudo que nós vemos hoje em direito é muito novo. A gente não testou ainda para ver se vai dar certo ou não. Você vê, a lei de introdução ela é de 42, ela deu certo em si, a sociedade absorveu, mas a partir do artigo 20 ela sofreu substanciais mudanças no direito administrativo. Aí você vem a lei de abuso de autoridade e substitui muitas outras coisas. Mas o grosso dela, até o artigo 12, se mantém inalterado. E é isso que nós vamos ver agora, certo? A parte bonita da norma. Né? Diploma que disciplina a aplicação das leis em geral. É uma regra de superdireito aplicável
a todos os ramos do ordenamento jurídico brasileiro, seja público ou privado, mas não é supraconstitucional. Ela está abaixo da Constituição. Ah, professor, mas é óbvio, tá? Nós vamos discutir isso lá em processo constitucional, tá? Mas nós temos que ir devagar. Ela é de 42, a nossa última Constituição é de 88, ela foi em tese, como a gente vai ver lá nas aulas de direito constitucional, certo? Recepcionada, mas as normas que ela traz são normas que estão abaixo da Constituição. Não podemos esquecer nunca disso. É uma lei que regula as outras leis sobre direito sobre direito, perdão, engasguei. Conjunto de normas sobre normas. A LINDB é a própria norma. E, Vigílio, a LINDB é a própria norma? Mas o professor de Direito Constitucional falou isso. Que a Constituição é a própria norma. Como é que você vem agora e fala que a LINDB é a própria norma? Deu um nó aqui agora. Calma. É a própria norma que disciplina a sua elaboração. Vigílio, a Constituição também decide isso. Tá bom, lá no artigo 59. Vigência. Ah, essa Constituição não tem, não. Aplicação no tempo. Constituição também não tem, não. E espaço. Fontes e outras. Fontes e outras, a gente faz uma interpretação extensiva no direito constitucional, a gente encontra alguma coisa. Mas essas outras aqui a gente não encontra no direito constitucional, não. Vai por mim. E se encontrar, estou olhando para cá, e se encontrar, me avise e vamos conversar e vamos discutir. Tem por função regulamentar o início da obrigatoriedade da lei. Está lá no artigo 1º. Tá? Tempo e obrigatoriedade da lei. A lei fica em vigor até que outra venha, modifique ou revogue. Ah, isso aqui eu gosto de falar para meus alunos, exame da ordem. Tá? Exame da ordem é lei. Tá bom? Tem gente que fala aí que vai mudar, fazer parte de associação para discutir o exame da ordem. Depois a gente pode fazer um vídeo, não aqui no meu canal do preparatório, mas no meu canal pessoal, para falar o que eu acho do exame da ordem. Certo? Mas pare com essa ideia de que você não vai fazer o exame da ordem. Você só não vai fazer o exame da ordem se você não quiser advogar. Porque se você quiser advogar, você vai fazer. A lei está aqui. Artigo 2º. A lei fica em vigor até que outra modifique ou revogue. Ok? Eficácia global na ordem jurídica, não admitindo a ignorância da lei vigente que poderia comprometer a sua eficácia. Isso aqui é um pouco relativo, nós vamos ver com calma. E mecanismos de integração das normas quando houver lacunas. Ok? Critérios de hermenêutica da interpretação jurídica. Eu adoro hermenêutica, artigo 5º. Acho que devo ler mais, deveria ler mais hermenêutica. Eu acho, né? Quem não acha é minha esposa, porque ela falou que se continuar lendo mais filosofia, hermenêutica, essas coisas, eu me ponho para fora de casa. O direito intertemporal para assegurar a estabilidade no ordenamento jurídico positivo, preservando situações já consolidadas, lá no artigo 6º. A lei assegurará o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, etc. e tal. O direito internacional privado brasileiro, eficácia dos casamentos, isso é muito importante a gente parar e discutir, e os atos civis praticados por estrangeiros e pelas autoridades consulares brasileiras. Porque aqui nós temos que pensar que ele trata essa questão dos atos civis praticados no estrangeiro, pelas autoridades consulares brasileiras. Tá? Vigília, aqui entra o caso do Ronaldinho. Eu vou ser sincero para você, eu não sei te dizer. Por quê? Porque ele estava com aquele título de embaixador honorário. Eu não sei se isso se equipara à autoridade consular brasileira. Tá? Eu acho que não. Ele está lá como um brasileiro que cometeu um crime em outro país. E lá, como tal, deve ser punido. É assim que funciona a regra. Está lá no artigo 1º da Constituição. Certo? Soberania. Vamos mudar? Os 6 primeiros artigos contêm disposições de direito público,
publicidade ou obrigatoriedade das leis. Os outros artigos se referem aos conflitos de leis no espaço. Os artigos 6 ao 18 tratam do direito civil internacional, competência processual, homologação de sentença estrangeira e atribuições consulares em matéria de casamento. Lembrando, a lei é de 1942. Muitas dessas normas nós já temos disciplinado de formas diferentes lá no Código Civil, certo? E até na Constituição. Mas nós temos que olhar que nós estamos olhando e analisando uma lei de 1942, em que, pasmem, caso vocês não saibam o que eu vou falar, vocês estão perdidos o que eu vou falar aqui agora. Vocês sabiam que a capital do Brasil foi no Rio de Janeiro? Não é Brasília, não. Lá em 42 era lá no Rio de Janeiro. Estou debochando, certo? Mas tem muito aluno que fica com essa dúvida. Tá? Então, a capital do Brasil, aqui, era o Rio de Janeiro, 1942. Tá? Era todo um conjunto, nosso sistema político lá era outro. Fazer uma lei, tá? Eu estou falando com você aqui agora de Palmas, no Tocantins, certo? Aqui também estamos de quarentena, certo? Mas uma coisa, tá? Para uma lei sair daqui, ou melhor, sair do Rio de Janeiro e chegar aqui, eram 45 dias. Por isso que, como a lei tem eficácia para todos, certo? A partir da sua vigência, eu preciso da vacatio legis. Ok? Artigo 1º. Não podemos esquecer isso. A grande sacada quem teve foi Dom Pedro I. Dom Pedro I era um cara. Né? Você vai lá, Dom Pedro II. Dom Pedro II era um fanfarrão. Dom Pedro II era um fanfarrão. Quem já teve oportunidade lá na Leopoldina vai ver lá em Petrópolis, aquela casa. Mas Dom Pedro I era um cara de visão. Só para vocês terem uma ideia, em cima desse material aqui, Dom Pedro I disse o contrário. Quando ele declarou a independência, ele disse o seguinte: todos, está lá, dá um Google que vocês vão achar, todos que no ato da entrada em vigor do ato de independência do Brasil estiverem no solo brasileiro, terão 6 meses para optar a manutenção da nacionalidade de origem. Se não optarem, viram brasileiros natos. Olha essa cara, cara. O cara dormiu italiano, tá? Acordou brasileiro. Por isso que tem muitas famílias fazendo aquele negócio, puxa de avião, puxa de navio, quem veio, quem não veio. Foi Dom Pedro que fez essa jogada em 1800 e pouco, que o cara virou brasileiro. Tá? Não briga com ele, não. Já morreu. Mas não era santo, não. Vamos continuar que a gente já está terminando. As fontes do direito, né? Nós falamos das fontes históricas, tá? Os digestos, institutos, ordenações do reino. Gente, estudar história do direito é fantástico, certo? As fontes formais, a lei, a analogia, o costume, os princípios gerais de direito, doutrina e jurisprudência. Aqui, fazendo uma ressalva, que os princípios gerais de direito, tá? Pela primeira vez, claramente, eles vieram positivados. Vieram positivados aonde? No Código de Processo Civil de 2015, que até então eles não estavam positivados, certo? Eram fontes formais, mas estavam ainda não positivados. O professor José Augusto Galdino da Costa foi meu professor no Rio de Janeiro, ele tem um livro sobre princípios, eu vou procurar até na minha biblioteca aqui e mostrar para vocês, certo? Mas essa questão dos princípios gerais de direito, o artigo 1º ao 11 do CPC 2015, ele traz positivado esses princípios. Fonte principal, a lei, né? Fontes acessórias, todas que não são a lei, até o costume do cara que passa ali na rua, para mim, é uma fonte, né? Decreto, fontes diretas e imediatas, leis, costumes, por si só, geram regra jurídica, tá? Eu vou contar aqui pela milionésima vez. Eu levantei um domingo pela manhã, tomei meia garrafa de vinho e a minha cachorra fugiu. E ela estava indo em direção à rua.
Aí eu peguei um monte de pedra e taquei nela, assim, pra fazer aquele barulho, né? Ela vai voltar. Uma abençoada pedra dessa saiu e bateu no vidro do trator de um vizinho e quebrou. Aí eu fui e bati na porta dele. Vizinho, esse trator aqui é seu? Ele falou, é meu. Esse vidro estava quebrado? Ele, não. Eu falei, então foi eu que quebrei. Ele, você quebrou? Sim, quebrei. Ué, e aí? Eu falei, e aí que eu vou pagar? Ele olhou para mim e falou assim, quê? Você quebrou o vidro do meu trator e quer me pagar? Eu falei, é. Por que não faria isso? Aí ele ficou quieto, olhando pra minha cara, e falou assim, te ligo amanhã. Aí no outro dia ele me ligou. Gílio, tá aqui, o valor do trator. Ficou R$ 1.350. Eu falei, me dá a conta. Ele me passou a conta, depositei, falei, tá aqui o comprovante. Ele disse, Vigílio, você não pediu R$ 1 de desconto? Eu falei assim, você pediu na loja? Ele, não, eu confiei em você. E paguei. Costume. Ele não tinha o costume de, se sofresse um dano, ser reparado. Eu tenho o costume, se eu provoco dano a alguém, eu quero reparar esse dano. Vocês estão entendendo como fonte primária do direito? Fontes diretas e imediatas, doutrina, jurisprudência, contribuem para que a norma seja elaborada. Nós estamos vendo agora no dia a dia. A lei, ela tem essas suas características, né? Ela é geral, ela é para todos, é imperativa, sempre impõe o dever, que se não impor nenhum dever não é lei. Ela é autorizante, autoriza a reparação, acabei de falar para vocês, aquele que ação por ação ou omissão causar dano a outrem, mesmo que esse dano seja eminentemente moral, repara o dano. Deixa eu passar aqui para ficar mais fácil para vocês. Repara o dano. Permanência, permanece até que seja revogada. Tá aí o exame da OAB, que não vai deixar você dormir. Passando aqui. A lei passa por 3 fases: elaboração, promulgação e publicação. O início, lá no artigo 2º da LINDB, a continuidade, que é o tempo, né? E a cessação, expressa ou tácita, artigo 2º, parágrafo 1º da LINDB. É mais ou menos como funciona a nossa vida, né? Eu gosto muito de ver Antônio Ambujanra, né, falecido, e ele sempre faz uma pergunta para o entrevistado: o que é a vida? O que é a vida? A vida nada mais é que um intervalo entre o nascimento e a morte. Então a vigência da lei, o que é a vigência da lei? É o intervalo entre o seu início e a sua cessação. Nossa senhora, fui filósofo demais agora. Classificação das leis. Imperatividade. Cogentes. Ordenam ou proíbem determinada conduta de forma absoluta, não podendo ser derrogada pela vontade das partes, pela vontade dos interesses. A lei está ali, eu não tenho, eu quero, mas a lei diz que é assim e acabou. Ah, mas vamos fazer um acordo. Posso de fazer acordo. Ah, mas o CPC 2015 permitiu que as partes elaborassem certos tipos de acordo. Tenta casar de novo se você já é casado. Tenta. Você pode ter uma união estável. Casar, não. É numa congente. Por mais que você faça acordo, tá? A lei não pode sancionar esse acordo, não pode chancelar esse acordo. Dispositivas são permissivas ou supletivas, fazem uso da expressão salvo estipulação em contrário. Esses são os 2 momentos. Eficácia da lei no tempo e no espaço. O Brasil segue o sistema da territorialidade moderada, sujeita às regras especiais que determinam quando e em que casos pode ser invocado o direito alienígena. Pô, Vigílio, você tá de quarentena, fica vendo esses raios dessas séries aí, Humanidade Decifrada, que não sei o quê, aí me solta uma dessa aí, dia 25 de março, direito alienígena. Calma, tá? Direito alienígena, eu posso invocá-lo toda vez. Eu não tô resfriado não, tá, gente? É porque eu uso um Viczinho no nariz, de vez em quando dá uma coceira. Direito alienígena nada mais é
é usar a legislação de outro país para ser aplicado aqui. A gente usa muito isso em relação a casamento. Quando a lei em que o casal for casado for mais benéfico a uma das partes do que a lei brasileira. Ah, Virgínia, é mais benéfico a mulher. Não, vamos tirar esse negócio de mulher de lado. Quando é mais benéfico a uma das partes. Aí a gente pode invocar o direito alienígena. Certo? Questão tributária, alguma coisa assim. Mas, via de regra, o que eu posso dizer para você é esse direito alienígena. Vigência da lei, salvo disposição em contrário, a vigência tem início no dia da publicação, né, vacatio legis, que vai da publicação da lei até o início de sua vigência, 45 dias, quando ela não trouxer nada de forma diferente. Princípio da continuidade, revogação, que é a supressão da força obrigatória da lei, retirando a eficácia somente pode ser feita por outra lei, não mais aquela. Cessação da lei pode ser total, abrogação, ou parcial, derrogação. Quando você supre partes de uma lei, por exemplo, a LINDB, ela foi parcialmente derrogada, lá pelo artigo 20. O Código Civil de 2002 foi parcialmente derrogado, quando a gente vai falar de personalidade, certo? Não houve uma revogação total, como houve uma abrogação, que a revogação total, no caso do Código Civil, Código de Processo Civil de 1939. Ela pode ser expressa, é lá no finalzinho da lei, né? A nova lei declara que a anterior ou parte dela deixa de existir, ou tácita. Não tem norma expressa, mas apresenta incompatibilidade com a lei antiga ou regulamenta todas as matérias que tratavam a lei anterior. Então pode ser, revogam-se a lei tais, ou ela fica quieta, mas você começa a ver que ela está disciplinando de forma diferente a lei anterior. Logo, a lei anterior perdeu eficácia, tá? Não há conflito nesse caso. E aqui a gente encerra o nosso bate-papo de hoje, voltando ao nosso apoio cultural, e com uma novidade. Lembra do seu like, do seu dislike? Eu criei, vou até tirar minha carinha daqui, né, para você não ficar magoado comigo, para atrapalhar. Eu criei esse QR Code que você agora apontando a câmera para aí, você consegue ter acesso a algumas de nossas redes sociais. Gente, foi um prazer estar com vocês nessa noite. Tenho mais material para nós gravarmos. Eu acredito que hoje a gente consiga gravar mais um pouco. Esse eu já vou subir agora para o YouTube. E a participação de vocês é extremamente importante, tá? Dê seu like, curta, mande comentários. Professor, tá horrível, muda isso, muda aquilo. Eu vou fazer, não tem problema. E aos meus queridos alunos da Uniteams, esse material já segue também como aula para reposição ou complementação no caso da portaria que suspendeu as aulas. Tá bom? Um beijo grande, um abraço do professor Virgílio Meirelles e até a próxima.